Que a terceira colocada nas eleições presidenciais do país vizinho, Patrícia Bullrich, ela anunciou hoje apoio ao candidato Javier Milei para o segundo turno. Inclusive, esse pleito está marcado para o dia 19 de novembro. De acordo com o jornal Clarín, Bullrich foi à casa do ex-presidente da Argentina, Maurício Macri, nesta madrugada, justamente para informá-lo de sua decisão. Ela recebeu o apoio de Macri, mas não falou a posição em relação ao apoio a Milei, a posição de Maurício Macri. Vamos fazer um rápido giro com os nossos analistas. Dantas, me parece que é um posicionamento adequado àquilo que ela defendeu durante toda a campanha. Ela pregou mudança. Seria muito estranho se ela manifestasse apoio a Sérgio Massa, que é o candidato da situação, né? Olha, na verdade, assim, havia uma dúvida sobre esse apoio, Daniel, porque o Milei, ele tem um discurso radical, ou pelo menos tinha, até o resultado do primeiro turno, um discurso bastante radical. Então, a Patrícia, ela como representante de uma direita mais tradicional, ela via assim com um pouco de nojinho, né? Esse discurso muito para a plateia, né? Com muito radicalismo, de revolução, discurso revolucionário, discurso anarquista, né? De você, vamos dizer assim, revirar o Estado do avesso, e isso significa um processo de desinstitucionalização que não é bom, inclusive para a democracia. Agora, esta mudança, ela também vem ao encontro de uma mudança no discurso do próprio Milei. O Milei hoje até falou que o seu governo, caso ele seja eleito, estará aberto para a esquerda também. Agora o Milei que está correndo o risco de ele se desconstruir, né? Igual a gente tem visto aí, né? O homem desconstruído, agora vai ser o candidato desconstruído. Eu acho que acho ótimo que ele abra os braços para outras correntes políticas e possa, vamos dizer assim, pensar numa gestão que seja uma gestão responsável, republicana e democrática. Só que ele precisa convencer agora o eleitor. O eleitor não é bobo. O eleitor, quando vê também uma mudança de discurso muito, muito radical, ele fica assustado, né? Mas, enfim, também quando você olha do outro lado, não tem muita alternativa. Vai ser aquele voto o voto negativo, é o voto do quanto eu vou votar no menos pior, né? E nesse caso, esse movimento da Patrícia torna a própria candidatura do Milei mais palatável, porque traz um pouco mais de institucionalidade para um processo importantíssimo. Naturalmente, essa aliança, se ela se refletir no Congresso, que a gente viu que o partido do Milei também ganhou ali, está agora com 38 cadeiras. Sim. Na Câmara, está com 8 senadores. Quando ele se alia às cadeiras que a direita da Patrícia tem, que o partido da Patrícia tem, eles passam a ter aí uma quase metade, né, dos votos do Congresso e consegue negociar, ter um poder de barganha para fazer maiorias e aprovar pautas importantes. Então, assim, esse é um movimento fundamental que pode definir o futuro, não só da eleição, como o futuro da governabilidade lá na Argentina. É um movimento importante, eu vejo com bons olhos, que bom que aconteceu. Mota, você viu coerência na manifestação de apoio de Patrícia Bullrich à candidatura de Javier Milei? E quais são os riscos de Milei mudar demais, ajustar demais o discurso dele? Eu vi uma coerência total. Aliás, eu acho que era a única opção coerente para a Patrícia Bullrich, porque a vitória de Massa será a vitória do peronismo, será a vitória de algumas das ideias mais atrasadas da política. Milei traz ideias inovadoras, são ideias que, comprovadamente, já geraram riqueza e desenvolvimento ao redor do mundo. São ideias que sempre que foram aplicadas significaram progresso. Existe garantia de sucesso se o Milei for eleito? Óbvio que não. Mas a eleição de Massa é garantia de fracasso, porque é aplicar a mesma receita que vem sendo aplicada há décadas na Argentina. Há quem desconfie de Milei por ele ser novato, pelo penteado dele, ou porque as suas ideias seriam exóticas demais. Mas o certo, na verdade, é desconfiar de políticos cuja única ambição é permanecer no poder, custe o que custar.
e continuar a explorar o povo. Foi isso o que aconteceu na maior parte da história da Argentina. E olha, para os eleitores brasileiros, essa eleição argentina tem um sabor meio doce e meio amargo. José Maria Trindade, Zé, para fechar, como vê essa mudança também de postura de Javier Milei? Ele ganhou somente 700 ou 800 mil votos, se nós compararmos as primárias das eleições de primeiro turno. Ele teria alcançado o teto, talvez uma mudança de posicionamento vindo mais ao centro, ele consiga abocanhar outros eleitores? É muito difícil, né? O Milei teria que ganhar praticamente todos os votos da Bullrich. Isso não vai acontecer porque o grupo dela está dividido, né? Como o resto da Argentina. A Argentina está presa numa armadilha e numa situação ridícula. É uma disputa do menos odiado. Veja bem, o país está dividido em quem tem mais ódio de quem. E ainda se debate na Argentina o peronismo, que foi o estopim para levar a Argentina, de um país desenvolvido aqui na região, mais desenvolvido, a Europa aqui do nosso continente, né? A essa situação. Veja bem, está aí como candidato mais votado indo para o segundo turno o ministro da Economia, que levou a Argentina a 142% de inflação. Isto é ridículo. E como falou Mota, né? Ele vai aplicar o que ele acredita, o que ele vem aplicando, ou seja, aprofundar a crise. O Milei apresenta novidade, ou pelo menos uma guinada até forte demais, mas é disso que precisa a Argentina, dessa guinada forte. Eu diria que o grupo do Milei, essa ideia do Milei já é vitoriosa. Não tinha nenhum senador. Agora tem 8 senadores exatamente por esta força dele. Os deputados também agora tem 38, tinha 3, né? Agora tem 38, ganhou 35, tinha 3, ganhou 35, tem 38 deputados, ou seja, uma força no Congresso. A decisão da Bullrich foi no sentido de evitar o peronismo, para se ter uma ideia coerente. Já era de se esperar esse apoio. A grande dúvida é se esse apoio vai levar os seus votos do primeiro turno, e tudo indica que não. Pois é, só uma última, viu, Dantas? Você que tem acompanhado todo esse processo, inclusive, queria saber sua opinião sobre as propostas e o posicionamento de Massa, porque ele aparece como uma alternativa a algo que ele faz parte, né? É uma candidatura um pouco esquizofrênica, porque ele está propondo mudança sobre aquilo que ele participa diretamente. Ele é o ministro da Economia. Olha que loucura. Ele pediu desculpas, né? Vamos lá, né? Bom, eu já tratei das razões que levaram ele a vencer no primeiro turno, né? Na segunda-feira. Muita gente aí elogiando os marqueteiros do PT que foram para lá, que foram ajudar, etc. Marqueteiro da esquerda aí, pessoal que trabalhou em campanhas que foram vitoriosas aqui no Brasil e que correram para lá e que então transformaram, pintaram de dourado o candidato, o ministro da Economia, de uma economia quebrada, e ele venceu. Não tem nada a ver com isso, né? Isso aí é conversa para boi dormir. É claro que tem ali uma campanha do medo, que não é novidade alguma, a gente já viveu campanha do medo aqui no Brasil, a gente vive a campanha do medo permanente, né? A gente vive em permanente campanha do medo, mas a gente em eleição, a gente já viu campanha do medo já há 15, 20 anos atrás. Então, não tem novidade como estratégia de marketing isso. O que tem de novidade é você ter uma legislação eleitoral que permita que o ministro da Economia use a caneta para comprar voto. É disso que se trata. A vitória do Massa no primeiro turno, ela é feita na base da compra de voto. Metade ou mais da metade do eleitorado das pessoas aptas a votar na Argentina recebem dinheiro público de alguma forma, né? 3.800.000 são servidores públicos e o resto aí, 18 milhões, né? Aí 18 milhões, praticamente 15 milhões recebem algum tipo de benefício social. E o Massa autorizou aí uma série, né, de isenções tributárias, de cashback, segurou o valor, né, reajuste de passagem, segurou reajuste de combustível, de energia, fez uma coisa que a gente já viu acontecer aqui, a gente sabe o que acontece. No dia seguinte da eleição, a coisa dispara. No dia seguinte,
você não tem mais como segurar aquilo que você segurou, a barragem explode. E aí vem a realidade se impõe. Um país que já não tem dinheiro, está quebrado, tem uma dívida enorme, tem uma inflação, como disse o Zé Maria aqui, 142%, 138%, 140%. Agora, as projeções de médio prazo para a Argentina é que a inflação chegue a mais de 250%. Né? Uma metade praticamente da população desempregada. Fica fácil. Aliás, essa é a forma como esses governos populistas de esquerda trabalham. Você empobrece a população, depois arranca do empresário, arranca da classe média, que ainda resta, você pega isso como imposto e distribui como esmola para dizer, olha como eu sou bacana, como eu sou bonzinho, como eu ajudo vocês que estão desempregados. Só que o sujeito está desempregado por causa justamente dessa incompetência desse governo. Às vezes não é nem incompetência, às vezes é má fé mesmo. Às vezes é a forma que se faz, né, para poder exercer o domínio. A gente vê o que acontece na Venezuela. Você quebra um país, né, as elites ali que se aliam ao poder, elas desfrutam de uma realidade paralela, né, com benesses andando de jatinho. Inclusive um dos aliados do Massa, que surgiu um escândalo de corrupção no meio da campanha, era candidato a vereador, ele foi flagrado, né, andando de iate com uma modelo da moda, né, gastando rios de dinheiro. Então você imagina que essa é a elite política que governa, né, sem contar todos os escândalos anteriores envolvendo lá os Kirchner. Então, enfim, essa é a realidade. Eu espero que o eleitor argentino desperte para essa realidade e entenda que ele está nessa situação, ele está no fundo do poço por causa justamente dessas políticas populistas, e não são elas que vão tirar esse eleitor do fundo do poço.